Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma palavra que eu ministrei há um tempo atrás na igreja, mas nós estamos no ano da revisão. E eu estou revendo algumas mensagens que eu ministrei na igreja. E coloca para mim, por favor, Gênesis, capítulo 1, o verso é o de número 26, ou a partir do 26 até o 31. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos no final do capítulo 1 de Gênesis, onde nós vamos ter no sexto dia Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, dando algumas orientações a este homem. É verdade, mas este é o final do versículo. Por que é que Deus não cria o homem no primeiro dia? Nós vamos dar uma olhada nisso e avaliar que antes de criar o homem, Deus criou uma estrutura para que ele pudesse viver. E se nós entendermos e aproveitarmos, né, essa estrutura, nós vamos com certeza ter um estilo de vida bem satisfatório. É isso que eu queria que você revesse hoje. No capítulo 1, no verso 1, nós vamos ver Deus começando a criar o ambiente para a chegada do homem. O homem chega a partir do versículo 26, certo? Para algumas pessoas, isso é representado como centenas, para alguns até milhares de anos. A expressão dia, aqui em Gênesis, para a maioria das pessoas, e eu sou uma delas, não tem nada a ver com um período de 24 horas, não. A expressão mais próxima que nós poderíamos colocar isso de uma forma mais precisa seria como usar a expressão dia como época, como era, certo? Como se nós disséssemos nos dias de Noé, ok? Nós estaríamos oferecendo um período, um tempo. Então cuidado ao avaliar o texto, dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, e criar na sua cabeça
certo? Algo que foi estabelecido a cada 24 horas. Na verdade, me parece que não é assim. Mas é importante nós olharmos que antes da criação, Deus vai se preocupar com o lugar. Porque todos aqueles que querem ter filhos e são responsáveis, essas pessoas inevitavelmente montam uma estrutura para que essa criança seja atendida. Monta um quarto, vai precisar de fraldas, vai precisar de mamadeira, de chuquinha, vai precisar de uma banheira, certo? Vai precisar de uma série de coisas, de alguns remedinhos, certo? Que são próprios para atender demandas de crianças, certo? Como uma dorzinha de ouvido, uma cólica. Toda essa preparação, ela precede a chegada da criança. E me parece, por sermos semelhantes a Deus, talvez por isso façamos tudo isso. Então eu vou mostrar a você como é que Deus tratou isso para nós. Que tipo de instrução Ele deixou para nós. E se nós seguirmos essas instruções, quais os benefícios teremos? A Bíblia começa dizendo assim: no princípio cria Deus céus e terra. A primeira informação dada pela Bíblia é uma ordem de criação, é uma ordem de prioridade. E todo aquele que vai viver nesta terra deveria prestar atenção nessa orientação, certo? E entender as prioridades. Céu e terra, nunca terra e céu. Todos nós que vivemos aqui precisamos ter um entendimento que, se queremos viver segundo os preceitos e os ensinamentos de Deus, não apenas no Velho Testamento, sempre receberemos as instruções de que o mundo espiritual é mais importante que o físico, que as coisas dessa terra são transitórias e as espirituais são permanentes. Ouvimos mensagens que diz: buscai primeiro reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ouvimos textos como: não ajunte tesouros materiais nessa terra, onde ferrugem, traça e ladrões podem consumir. Ajuntai tesouro no céu, onde ladrão, traça e ferrugem não pode atingir. Quando olhamos para essa instrução, ela nos mostra entender a importância das coisas materiais e deste mundo, mas ela deixa claro, claríssimo, que o mundo espiritual e agradar a Deus sempre será mais importante do que agradar aos homens, certo? Por isso Samuel disse a Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência. Por isso que para nós, antes de nos ovacionarmos com os nossos resultados, deveríamos pensar na aceitação. Será que o que eu estou fazendo, certo, é do agrado de Deus? Pode ser do agrado das pessoas, mas antes de agradar pessoas, eu quero agradar a Deus. Antes de ser ou de querer ser bem visto pelas pessoas, e reputação é algo importantíssimo, eu pretendo ser bem visto por Deus. Deus está em primeiro lugar, entenda isso. Eu não sei quem você é, onde você vive, mas nunca esqueça: coisas materiais são transitórias, são importantes, sim, mas a Bíblia sempre nos orienta, certo, a valorizarmos mais as coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, a segunda coisa está no verso 3. E ele diz, coloca para mim, por favor, Gênesis 1:3. Me ajude.
Gênesis capítulo 1, verso 3. Isso. Disse Deus o quê? Disse Deus o quê? Preste atenção. Ele está começando a criar. Ele vai dar a direção, céu primeiro, terra depois. Você deve lembrar disso, eu falei disso algumas vezes. Mas agora, antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia anteriormente diz, certo? Que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Essa é uma informação preciosíssima, e se a maioria de nós não a negligenciarmos, vamos reduzir a maioria de nossos problemas a quase zero. O que é? Antes de fazer qualquer coisa, coloque luz, ilumine, traga conhecimento. O que você quer fazer? Em qual área? É profissional? O que você quer disso? É simplesmente satisfação? Você quer ganhar muito dinheiro? O que você quer do que você deseja realizar? Para que você tenha mais êxito, ilumine. Você quer ter amizade comigo? Coloca luz em mim. Conheça-me antes de me contar seus segredos, antes de me levar para a sua casa, certo? O que as pessoas fazem? Elas não obedecem essa orientação. Vou te dar um exemplo, porque ele está na mídia. Aí, uma moça conhece alguém na rede social, recebe um convite para deixar seu estado, para ir até outro, para conhecer a pessoa, certo? Pois ela sequer conhecia, e depois ela teve um dissabor muito grande de viver estupros, abusos e uma série de outras coisas. Se conhecesse esse texto, provavelmente não tinha ido. Sim ou não? Porque a Bíblia me ensina, antes de fazer, quer montar um negócio, beleza, você saiu de uma empresa, recebeu uma indenização legal, está tudo certo, não tem problema, você quer se tornar um empreendedor, está jóia, ser trabalhador, ser bem intencionado, mas o que você sabe ou entende sobre esse assunto? O que tipo de conhecimento você tem sobre a pessoa cuja qual você pensa que tem a ideia, mas não tem o dinheiro, e você tem o dinheiro, mas não tem a ideia? Como é que você trata essas coisas dessa vida? Porque até o próprio Deus, que é todo poderoso, não fez nada no escuro. Antes de fazer qualquer coisa, trouxe luz. Case no escuro e depois, veja. Construa amizade no escuro, depois veja. Confie nas pessoas no escuro. Monte negócios no escuro. O estilo de vida dos vencedores, certo? Daqueles que conseguem até mais velocidade, porque a regra é essa. Quanto menos visibilidade você tem, mais devagar você deve andar. É mais seguro, sim ou não? Quer andar mais rápido? Conheça mais, tenha mais informações. É assim que funciona. E a própria Bíblia, antes de criar o homem, criou um modelo. Que modelo? Faço as coisas onde? Na luz. É assim que funciona. Se você desobedecer este modelo, provavelmente você vai ter muito. Hoje meu iPad está com vida própria. Estou falando sério. Botei e mudou. Botei, mudou. Botei, sangue de Jesus. Tem poder, certo? Mas você consegue entender? Tudo que vai fazer é sempre no escuro, sabe? É sempre muito mal feito. É sempre muito mal organizado. Não se tem muita informação, sabe? É uma vida sempre muito obscura, onde ninguém pode ver. E aí então, os resultados, eles não costumam ser bons, não. Ilumine mais, talvez você faça menos. Iluminando mais, mas você vai ser mais feliz, tendo mais sucesso, ok? Sendo mais conservador. Terceira informação, verso 9.
Vamos lá? 9 e 10. Eu estou mostrando a vocês em série, tá bom? Estou seguindo a linha. Mostrou que céu é mais importante que terra, se obedece, vai bem. Mostrou que luz deve ser antes de suas atividades, certo? De colocar recursos. E agora disse também Deus: ajunte as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção, e assim se fez. A porção seca Deus chamou o quê? E o ajuntamento das águas chamou, e viu Deus que isso era, opa, presta atenção, já está de dia, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus vai construir onde? Se tudo está debaixo d'água. Não tem como construir. Como se constrói algo sólido num ambiente instável? Não tem. Se Deus vai fazer alguma coisa, solidez tem que aparecer. Tem que ter alguma coisa firme. Está lá a Bíblia dizendo: quer construir uma casa, não construa em terreno instável. Aquele que constrói a casa na areia, certo? Vem a chuva, vem os ventos, vem as correntes e derrubam a casa, não é isso? Sim ou não? Aquele que constrói a casa na rocha, vem o quê? Vem o quê? A mesma coisa que veio para outra casa. Vem chuva para ele? Sim ou não? Vem vento para ele? E vem correntes para ele? Mas por que ele não cai? Se ele também tem casa? Porque ele fez num terreno firme. Firmeza, solidez, estabilidade. É o que a Bíblia está dizendo. Se eu ponho clareza, eu consigo discernir o terreno bom do terreno ruim, o terreno estável do instável. Deixa eu te dar uma notícia para você que está chegando agora no Projeto Recomeçar. Esse dia é muito comum na igreja os irmãos às vezes fazerem negócios entre si. Eu não me meto, ok? Se quiser luz, eu tenho lanterna, certo? Se quiser reconhecimento de solo, eu posso te dar ajuda. Mas se não quiser, por favor, me deixe fora do fim como me deixou do começo. Conclusão, fizeram um negócio ruim, deu ruim. Aí veio em mim, para que eu pudesse consertar. Aí eu, com muito carinho e respeito, certo? Disse para a pessoa: onde eu estava quando você fez negócio? Aí eu mostrei para ele que eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje. Ele veio me perguntar quando foi fazer negócio, mas quando deu errado, quis. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui há 10 anos. Eu conheço um pouquinho. Se você quiser informação, pode falar comigo. Eu sou o chefe da fofoca. Eu falo, isso não paga ninguém, isso não gosta de trabalhar, isso aí anda pelada, isso aqui é esquisito, aquilo ali. Eu falo, se eu sou seu pastor. Você acha que eu vou sonegar informação assim? Não, falo e ainda falo para a pessoa depois. Vieram me perguntar referência a sua. Esse dia uma menina veio me perguntar se o fulano era bom para namorar. Eu falei: isso é árvore que não dá sombra. Ela começou a rir e falou: já entendi, pastor. Eu falei: vai arrumar outra, menina. Sério? A outra falou: isso aqui, pastor, estou querendo ficar com fulano. Eu falei: pelo que eu conheço até o presente momento, esse cara não gosta muito de mulher, não. Se a senhora quer um homem mais ativo, é melhor selecionar. Porque eu posso falar, eu conheço um pouco as ovelhas. Agora faz tudo em ambiente ruim, depois afunda.
Aí fala, aí culpa o Satanás. E Satanás fala com Deus, ó. O senhor sabe, o senhor estava lá, o senhor é onipresente. O senhor viu que construiu no brejo. E aí afundou. Cuidado que você pode estar rindo de tudo. Mas tudo isso é feito. Aqui esse culto é mais rapidinho, né? Já estou acabando com já. Certo? Então, fala para mim assim. O céu primeiro, a terra depois. Isso. Agora fala para quem está do seu lado. Coloque luz e arrume um terreno firme. Isso, a sua vida, você vai sair daqui, ó. Nossa, 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. É isso aí. Ninguém mais faz nada no escuro. Está lá a parábola das 10 virgens. O noivo vinha pegar lá. Ele peguei isso aqui esse dia. O noivo vinha, tinha quantas virgens? Isso. Quantas estavam com a lâmpada acesa? E as outras 5? Apagando, sim ou não? E o noivo pegava a mulher de lâmpada apagada? Claro que não. Qual é a mensagem bíblica? Não pegue ninguém no escuro. Se eu falasse assim, ali tem um quarto escuro aqui dentro, tem 50 mulheres lá, vai lá e pega uma para tu, para sempre. O que você ia falar comigo? Posso usar a lanterna do meu celular? Se eu tenho uma vela aí não, porque no escuro não pego ninguém não. Não pode. Não pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque depois vai dar ruim. Fala, vai dar ruim. Verso 16, põe aí, santo varão. Põe o 16. Isso. E fez Deus 2 grandes, o maior para quê? E o menor. E fez também? Isso, bota o versículo, era aí, 18. Pula o 17 e bota o 18 para adiantar. Isso. Para o quê? O dia e fazer separação entre e viu Deus que isso era. Presta atenção, porque Deus faz tudo supervisionando. No final, quando termina de fazer, ele dá uma olhada. Porque o texto não termina dizendo, e viu Deus que tudo isso era bom. Então era bom céu e terra primeiro? Sim ou não? Era bom luz primeiro? Ambiente sólido primeiro? Então Deus não erra não, filho. Agora é 2 astros, Sol e Lua, certo? E ainda tem as estrelas. Lembra do sonho? Preste atenção. O Sol era para governar a Lua era para governar isso. E também fez isso. A estrela não governa. A proposta da estrela, principalmente, certo? No mundo antigo, era oferecer direção. Os astros que estão sendo guiados, eles falam de governo e de direção. Quando José sonha com sol e lua, lembra disso? O José do Egito, ele sonhou que o sol e a lua e sim ou não? Se curvavam diante? Isso. Ele foi o que do Egito? Ele foi o que? Porque sol e lua são astros e ele teve que percorrer um caminho, uma direção, para chegar onde chegou. Dá para você entender como as coisas funcionam? Deus está dizendo que quando eu obedeço a ordem céu e terra, eu entendo o que é prioridade e o que é importante. Se eu coloquei luz, e se eu criei um ambiente onde a estrutura é sólida para montar as coisas, eu agora vou para a próxima fase. Eu vou aprender a governar nesse ambiente de luz. Eu tenho que ter governo quando? De dia. Dia. Aqui nós vamos aplicar da seguinte forma: eu tenho que ter governo quando eu estou com dinheiro, quando eu estou bem empregado, eu tenho um bom carro, eu tenho uma casa. Eu já descobri uma coisa no mundo
de quem caminha com Jesus. Tem gente que só caminha com Jesus se só tiver Jesus. Tem gente que não pode ter nada além de Jesus, porque se ele tiver qualquer coisa mais que Jesus, ele trata isso como prioridade. Dá para ele uma casa de praia, ele não tem mais tempo para Jesus. A casa de praia dele vai comer o tempo dele, certo? Ele não consegue, ele só vive com Jesus se ele só tiver. Talvez você consiga entender que tem gente que não pode ter mais nada do que Jesus. É Jesus e pronto. Não tente dar nada para ele, não tente, porque ele não sabe viver com mais alguma coisa. Não dê conforto a ele, não dê dinheiro a ele, não dê visibilidade a ele, não dê nada para ele, porque para ele só tem Jesus se for só Jesus. É uma verdade dura. Governo, você emagreceu, isso, você botou uma prótese, foi isso? Agora você pode usar outros modelos de roupa, você ficou mais bonita. Hoje você pode colocar um decote, certo, que você não podia colocar antes. É isso? Então tá bom, é dia para você, tá fácil, governe. Governe durante o dia. Aprenda a governar quando as coisas estão bem, é isso. Tenha sol para governar o dia. O que é? As coisas não estão bem, você perdeu o trabalho, ficou doente, está sozinho, você está decepcionado, é isso. Chegou a noite, tá bom, tenha governo de noite. Você tem a lua para governar de noite e sol para governar do dia. Aconteça o que acontecer, você mantém o seu pé firmado na rocha. Você continua firme, certo? Estejam as coisas favoráveis ou não. Deus criou essa estrutura e tem a direção. Ok, saiba para onde você está indo. Você já se perguntou onde você vai estar daqui a 10 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Morando onde? Você já parou para pensar que a melhor maneira de ir para onde você deseja estar daqui a tanto tempo é começar a andar com alguém que já está nesse lugar? Qual seria uma forma excelente de você falar inglês? Estudar, sim ou não? Mas a próxima, andar com quem? Isso. Você quer ser bem casada? Ande com quem é bem casado. Você quer ter um bom vocabulário? Ande com alguém que fala bem, que lê bem, certo? O que você quer? Você quer alguém que tenha intimidade? Você quer ter uma intimidade com Deus e quer ter alguns dons? Bom demais. Ande com quem tenha. Chegue perto de gente que tem o que você quer ter, que faz o que você quer fazer, que fala o que você quer falar. É assim que funciona. Se nós entendermos isso, nós vamos melhorar bastante. Seja qual for o ambiente que você esteja inserido, a vida está rolando para nós dois, pode ter certeza, sabe? Os últimos minutos que eu estou falando aqui, eles foram cedidos para mim e para você. A verdade é essa. Nós vamos sair daqui, o tempo é o mesmo para mim e para você. Na vida, ou você conserta passado, ou você empreende futuro. A decisão é sua. É assim. Deus não tem privilégio. Não existe nenhum dia que tenha 23 horas para um e 24 para o outro. Não. Todo mundo tem o mesmo tempo. Talvez nem todos tenham o mesmo recurso. E não fica triste não,
Quando alguém tiver mais recursos que você, só pergunte o que o seu avô estava fazendo na mesma época que o dele. O que o pai dele estava fazendo na mesma época que o seu. Porque talvez você descubra que o que ele tem hoje é uma estrutura que começou há 50 anos atrás, quando os outros passaram por aqui, porque a sua vida ela não começou em você e nem vai terminar em você. Essa é a verdade. Meus filhos hoje vivem e têm coisas que eu não sonhei em ter e nem fazer. O que eu fiz para eles foi pegar o meu teto e oferecer como piso para eles. Essa é a verdade. É assim que funciona. A grande essência da vida é perguntar: quando eu sair daqui, o dia que Deus me levar de Xerém, a minha pergunta é: eu deixei Xerém melhor do que quando eu cheguei? Sua vida é muito mais importante nesse vasto universo do que você pode imaginar. Você é muito mais poderoso do que possa imaginar. Se tiver governo, se fizer as coisas de forma firme, se usar a claridade e se o céu sempre for honrado antes da terra. É assim que funciona. Vamos continuar? Vamos lá? Verso de número 24 agora. Verso 24. Também disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim fez. Deixa eu pegar aqui. Verso 20, volta um pouquinho para mim. Tinha que ter dado 20 primeiro. E disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, certo? E voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, e povoou as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era... Preste atenção. Deus agora, nesse ambiente, Ele cria a relva, certo? E Ele vai criar os animais. Preste atenção, porque aqui está um princípio bem interessante. Uma baleia, quando ela vai parir, ela pare quantos filhotes? Quantos? Normalmente, um. Uma sardinha, quando vai parir ou botar seus ovos, né? Diferente da baleia, ela vai colocar um ovo somente? Vai botar dezenas? Sim ou não? Centenas? Às vezes, milhares, sim ou não? Bom, preste atenção. Por que é que um ser reproduz apenas um e o outro reproduz milhões? Você tem aproximadamente no Serengeti, na África, 1.200.000 gnus, aqueles bois selvagens, gnus, certo? Sem falar búfalos, sem falar rinocerontes, hipopótamos, sem falar girafas, ok? Tá certo. O que eles são? Todos esses que eu citei são carnívoros, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Todos esses que eu falei são herbívoros. Quando você vai olhar para leões na África, talvez tenhamos na África inteira alguns milhares, sim. Por que é que não tem mais carnívoro ou mais
carnívoro do que herbívoro. Por que é que uma baleia só pare um e uma sardinha milhares? Já parou para pensar? O nome disso é sustentabilidade. O Criador criou um sistema que consiga se manter. Pega 1.200.000 leões carnívoros. Era só uma questão de tempo e não tinha mais nada na África. Os carnívoros são em bandos menores. Por quê? Para que as coisas funcionem. Os herbívoros comem as folhas, porque são em muito maior abundância. Por que que os herbívoros precisam dos carnívoros? É simples. É simples. Todas as vezes, tiraram os lobos de uma região dos Estados Unidos. Tiraram. Foram criar gado e os lobos atacavam os gados porque diminuíram, certo? O ambiente natural do lobo. Então, inevitavelmente, os donos da fazenda mataram os lobos. Foi só uma questão de tempo. E não tinha mais água naquela região. Aí você vai perguntar: pastor, o que que o lobo tem a ver com a água? Aparentemente, nada. Bom, se não tem lobo, enquanto o lobo estava inserido, o gado e os animais selvagens, não vou dizer nem o gado, os animais selvagens, eles tinham que percorrer um caminho, certo? Para que pudesse fugir das presas. Então ele fazia um processo migratório. Ele comia as plantinhas que estavam desse tamanhozinho assim, aqui, ia comendo, e ele ia embora, sendo perseguido pelos predadores. Meses depois, ele voltava. Muitas dessas plantas, nesse período que ele voltava, elas já estavam maiores do que ele podia comer. Então, elas já tinham crescido e eles não comiam, certo? Quando mataram o lobo, o que aconteceu com esses animais? Eles precisavam fazer esse sistema? Sim ou não? Então eles permaneceram no mesmo? Então me diga para mim que tipo de árvore crescia? Nenhuma. Então toda a estrutura que precisava para a formação e armazenamento da água foi destruída. Qual era a única forma de fazer isso voltar de novo? Trazer o lobo de volta. Porque Deus fez tudo perfeito. Eu não sei. A minha grande pergunta é: eu sei que a sua fé vai te levar para o céu. Eu sei disso. Eu converso com as pessoas. O meu desafio de pastor são pouquíssimas pessoas que conseguem trazer o céu para a terra. São pouquíssimas pessoas que conseguem pegar um Deus amoroso. Gente, eu li para você, nem li tudo, mas está aqui, 31 versículos. O Deus que nós servimos, Ele é tão amoroso, que deu a Bíblia inteira para nós, sim ou não? Mas deixou todo o resumo de vida em apenas um capítulo. Se você ler e aplicar Gênesis 1, acabou. Você nunca mais faz nada no escuro, nunca mais faz nada em ambiente estável, ninguém mais te tira do sério. Tu tem governo de dia, tu tem governo de noite, você sabe que as coisas desse mundo são transitórias, você entende perfeitamente essa questão de sustentabilidade, sabe, de ter alguma coisa de forma constante, praticamente a vida inteira, e não viver mais de forma cíclica. É sempre com muito dinheiro ou com sem dinheiro nenhum. É sempre muito feliz ou é sempre vivendo nas extremidades. É quase como uma vida pautada na sorte e no azar. Não faz sentido isso. Pare e pense. Depois de mostrar todo esse panorama, todo,
Eu disse a você, por que uma baleia? Porque uma baleia abre a boca e come milhares de sardinha. Se fosse o contrário, meses depois, não tinha mais ninguém. Porque as baleias procriaram em tão grande número que elas comeram a sardinha. E depois de comer a sardinha, elas morreram de fome. O sistema foi feito para funcionar. Se você trouxer este funcionamento para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para dentro dos seus negócios, para dentro da sua vida de fé, não tem como dar errado. Não tem. Vai funcionar. Porque é Bíblia. Mas eu sei que para colocar isso na cabeça das pessoas, eu vou ter que romper com um paradigma, que é um grande desafio. Mas eu queria pelo menos que você fosse para casa pensando nisso. Chegasse em casa, Gênesis 1, porque esse negócio, princípio, onde é que tem mais esse negócio na Bíblia? Entra aí no Google e diz, onde é que a Bíblia diz que o céu vem primeiro? Vai lá, vai te dar um montão de versículos. Onde é que a Bíblia diz que eu tenho que ter clareza quando eu vou fazer as coisas? Então vai lá e digita no Google, ele vai te dar. Onde é que eu tenho que fazer as coisas em lugar firme, para que eu não... Onde? Onde é que eu tenho que ter governo? Onde? Onde diz isso, que eu tenho que me governar? Você tem pouquíssimo poder sobre o outro, mas você tem 100% sobre você não usa se não quiser, a verdade é essa. Então nós podemos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário e depois morarmos no céu. Não há nenhuma permuta na Bíblia não, sabe? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Aí tem gente que diz assim, eu quero ganhar a minha alma. Esse texto diz que para você ganhar o mundo, você só ganha o mundo perdendo a alma? Você só ganha a alma perdendo o mundo? Não. Você pode ganhar o mundo sem perder a alma? E por que não ganha? Tem alguma coisa de errado. Esse modelo, eu vou terminar aqui, eu uso sempre esse exemplo. Quem aqui lembra da Arca de Noé, dos filmes, com aquela girafa com o pescoço lá no telhado? O leãozão, elefante, rinoceronte, leopardo. Você lembra disso? Sim ou não? Aí a arca era cheia de jaula, lembra? Dividida assim. Você lembra disso? Sim ou não? A arca durou, o dilúvio durou aproximadamente um ano. Não, o período todo, não é só a chuva não, certo? Durou aproximadamente um ano. Aí você se pensa, se você for assim um pouquinho, como é que esses bichos tudo comeram lá dentro um ano? Tu já se perguntou isso? Se não, devia. Uma boa pergunta. A Bíblia diz para levar um casal, sim ou não? Falou o tamanho? Não. Se levasse um leãozinho assim, com a leoazinha de tamanhozinho assim, uma girafinha assim, um adolescente assim, um rinoceronte pequenininho, para e pensa. Bom, eles são divididos em herbívoros e carnívoros, sim ou não? Mas quando nasce, todos são o quê? São o quê? Mamífero. Acertou. Isso. E aí eu te digo, era só levar umas vaquinhas, umas búfalas. E aí Deus, ele não aumentou o azeite da viúva.
Era só aumentar o leite da vaca. E o leite da... Aí a girafa podia ficar perto do leão, que ficou perto do rinoceronte. E todo mundo mamando. Até o governo. Isso aí. Certo? Na mesma teta. Você consegue entender? Será que eu sou louco? Eu sei que eu sou, mas não precisa falar não. Porque eu fico pensando. Precisava de jaula? Não. Eles iam ficar com medo daquele leãozão. Um leãozinho assim. O Noé falando. O que, rapaz? Vambora. Pegar aqui. Olha lá. Isso. Não briga não. Eu fico pensando, aí não. Aí você vai escutar o cara pregar, sabe o que ele fala? Que o muro de Jericó, ele tinha 6 metros de espessura. Porque se eu engrossar o muro, eu aumento o poder de Deus. Deus está precisando disso, não. Aí Davi tinha 7 metros. Davi não. O Golias tinha 7 metros e Davi 50 centímetros. Porque aí... gente, não sei o que esse pessoal fumou, mas... Se você está aqui, eu vou continuar pregando isso. E uma hora eu vou ver as pessoas vivendo um incrível, extraordinário. Elas vão prosperar, elas vão casar, elas vão se formar, elas vão ter dom de visão, de cura, palavra profética. Você está entendendo? Nós vamos viver o incrível e o sensacional. Posso ouvir um amém?